Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para a sua vida, para abençoar a sua vida. Eu sempre tenho falado isso, eu nunca vou cansar de dizer isso. Por quê? Porque Jesus é assim. O projeto dele para você é te ver feliz. O projeto de um pai em relação ao filho qual que é? Não é ver a felicidade do filho, ver o filho conquistando, vivendo feliz, abençoado. Jesus é assim. O Pai, o Deus Pai, Ele é assim. Quando eu entrego a minha vida para Ele através de Jesus, ali em João capítulo 1, verso 12, diz o quê? Mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foi isso que aconteceu lá na cruz. Jesus morreu para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Quando eu recebo, quando eu aceito isso, esse sacrifício, essa substituição na cruz por mim, eu recebo a salvação. E aí eu me transformo, eu deixo de ser uma criatura e me transformo num filho de Deus. Você crê em Jesus assim? Crê? Então você precisa dar o segundo passo que talvez você não deu ainda. O batismo. O que eu quero falar com você nesse dia é algo que eu tenho visto assim, muitas pessoas não darem todo o valor, todo o peso que existe num batismo. E de um lado tem uns que falam que nem precisam batizar. E do outro extremo existe o quê? Para uma pessoa se batizar, ela precisa ser perfeita, ela quase não precisa do batismo. De tão boa que ela quase não precisa do batismo. Nós precisamos aprender corretamente o que significa o batismo, o porquê do batismo. De um lado é aquilo a igreja que fala assim, não, você já nasceu, não precisa batizar, ou foi batizado quando era criança. E eu quero te mostrar hoje na palavra algumas coisas que Deus tem me ensinado, que Deus tem me mostrado em relação a essa verdade, para você ser livre. Porque Jesus, ali em Marcos capítulo 16, no verso 16, tem uma palavra, um versículo tão simples, mas de vital importância, que o próprio Senhor Jesus disse. Ele falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. Eu acho tão interessante esse texto, porque para Jesus não existe assim, crer e não se batizar. Ele falou, quem crê e for batizado é salvo. Quem, porém, não crê, bem, se ele não crê, ele não vai querer ser batizado. O batismo é a obra da fé. O batismo é a obra daquele que crê. Eu creio, fé. Batismo, obra. Resultado, salvação. Aqui em Tiago está escrito o quê? A fé sem obras é morta. O que significa isso? O batismo é a obra da fé, é a obra daquele que crê. Voltando a dizer, Jesus disse o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Aquele que crê, o próximo passo é o batismo nas águas. O próximo passo é fazer uma aliança com o Senhor nas águas. Meu irmão, deixa eu te dizer algo que Deus falou comigo esses dias. Eu fiquei assim muito satisfeito por ouvir isso. Uma pessoa, e aí, vamos para o outro extremo, já eu te falo isso. O outro extremo, qual que é? Para a pessoa batizar, Jesus disse que é para quem crê. Já você vai entender o que é crer. Aí tem a doutrina da igreja que é assim, você crê em Jesus? Creio. Ele é teu Senhor? É. Mas você fuma? Fuma. Então não pode batizar. Você bebe? Bebo. Então não pode batizar. Você é casado? Não, eu moro junto com a minha mulher, mas nós não casamos ainda. Aí não, então não pode batizar. Meu irmão, onde que está escrito isso na Bíblia? Isso daí é religião. Na Bíblia está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Não está falando quem crê e é perfeito. Deixa eu te falar uma coisa sobre ser perfeito. É interessante, vamos supor então eu como pastor, chega uma pessoa lá na igreja, eu falo do amor de Deus, eu prego o evangelho para ele, ele fala assim, eu quero Jesus, pastor. Eu falo para ele, você bebe? Não. Fuma? Não. Você é casado? Sou. No papel, no cartório? Direitinho. Só que eu não sei que ele bate na esposa dele. Ok? Eu não sei que ele é mentiroso. Eu não sei que ele só pensa coisa errada no coração dele. Eu não sei que na vida dele
ele morre de inveja, ele morre de ciúme. Eu não sei que enquanto a esposa dele está dormindo, ele está visitando um site pornográfico na internet. Eu não sei disso. Mas porque ele não bebe, porque ele não fuma e ele é casado no papel, ele está apto para o batismo? Que doutrina que é essa, meu irmão? Que evangelho é esse? Você pode estar me achando um pouco até áspero ou agressivo, mas é a verdade. Eu não estou aqui para te manipular ou para te enganar. Eu estou aqui com o único propósito de pregar o evangelho de Jesus. É só isso. Um extremo não precisa nem batizar. No outro extremo, para batizar, precisa ser perfeito aos olhos do homem. Sabe quem que é perfeito aos olhos do homem? Aos olhos de Deus? Ninguém. Sabe quem que é perfeito aos olhos do homem? Aquele que é amigo do homem. Aquele que não faz... Você está me entendendo, né? Deus está te chamando para fazer uma aliança com Ele. E para você fazer uma aliança com Ele, você precisa de uma única coisa: crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele veio nessa terra, viveu e morreu e ressuscitou, crer que Ele morreu na cruz por causa de você e por causa de mim, e entregar a sua vida para Ele. E falar assim: Jesus, a partir de hoje a minha vida é sua. Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida para você. Jesus, eu sou imperfeito. Jesus, aparentemente aos olhos dos homens eu sou bonzinho, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu sou impuro, eu sou imperfeito, eu estou cheio de coisa errada na minha vida. Meu irmão, olha o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Palavras do próprio Jesus depois que ressuscitou. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Que jeito que faz um discípulo? O que significa a palavra discípulo? Seguidor ou aprendiz? Ou ele está seguindo o mestre, ou ele está aprendendo com o mestre, para ser igual ao mestre. Como que você faz? Como que se faz um discípulo? Olha aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um discípulo, ele é feito batizando, primeiro batiza e depois ensina, ou ele é criado, ele é formado, primeiro ensinando e depois batizando? Como é que uma pessoa aprende uma língua nova? Ela quer aprender inglês, vou fazer propaganda da nossa irmã lá do CNA. Ela quer aprender inglês. Primeiro ela aprende, depois ela faz matrícula? Ou primeiro ela faz matrícula para depois ela aprender? Sabe o que Deus me ensinou esses dias? A Bíblia diz que nós, sem Jesus, nós estávamos órfãos, sem pai. Porque nós só nos tornamos filhos de Deus quando Jesus entra na nossa vida e transforma as nossas vidas. Aí nós passamos a ser de criaturas, passamos a ser filhos de Deus. Para que isso aconteça, eu primeiro preciso entrar na família de Deus. Por isso que Jesus, ele não está nos chamando para quê? Para fazermos parte de uma igreja, para sermos membros de uma igreja. Mas ele está nos chamando para quê? Ele está nos chamando para fazermos parte da família de Deus. Como que uma pessoa passa a fazer parte da família? Como que uma família recebe filho? O marido e a mulher dormem juntos, existe um relacionamento, a mulher engravida e o filho vem depois de 9 meses. Ou existe uma outra maneira. A família, o marido e a mulher já com filhos ou sem filhos, eles decidem adotar um filho. Meu irmão, o único que nasceu de Deus, filho de Deus, nasceu, foi Jesus Cristo. Você lembra de Maria? Maria achou-se grávida pelo Espírito. O anjo falou: o que está sendo gerado em ti é filho de Deus, é o Filho de Deus. A partir de Jesus, todos nós nascemos criaturas de Deus, ninguém nasceu filho de Deus. Todos nós passamos pelo processo do quê? Processo de adoção? É isso? É, meu irmão. Olha o que está escrito aqui em Romanos. Romanos 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós fomos adotados pelo Senhor. Nós não fazíamos parte da família de Deus, mas Deus achou por bem entregar o Filho dele, o legítimo, o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, veio. E quando ele viveu, morreu. E quando ele ressuscitou como primogênito Filho de Deus. Ou seja, ele veio como único e ele voltou para o Pai como o mais velho. Por quê? Porque a partir daquele momento, a salvação, o processo de adoção estava aberto. Aqueles que quisessem poderiam entrar na família de Deus, poderiam fazer parte da família de Deus, por causa do preço e do sacrifício que o Filho unigênito pagou. Portanto, Jesus não seria mais o único, mas Jesus seria o mais velho. Você está acompanhando o meu raciocínio? Tá, né? Meu irmão, quando uma criança ela é adotada, eu penso que talvez seja uma das maiores tristezas que existe. É uma criança ser abandonada num lar, ou já nascer num orfanato, sem o pai, sem o amor do pai, sem a referência de uma família. Eu imagino que deve ser triste demais, e eu louvo a Deus e eu glorifico a Deus por eu ter nascido numa família abençoada, um pai, mãe, irmãos que me ama, sabe? Eu não acho que isso foi por acaso, não. Deus me privilegiou com isso, e eu reconheço isso em Deus. Deixa eu te dizer algo. Quando uma família, vai lá o pai, o marido e a mulher, e eles vão no orfanato adotar uma criança, como é que é a vida daquela criança? Não tem limite, não tem regra, sabe? Não conhece muito do respeito, e acima de tudo ela não conhece o amor. Ela é tratada, imagina uma criança em 100. O horário é aquele, a roupa é aquela, a comida é aquela, não tem prazer, não tem... Meu irmão, é daquele jeito, é aquela linguagem, é aquele jeito, é tudo daquele jeito. Aí o pai e a mãe chegam lá e falam assim, eu quero esse menininho aqui de 7 anos. Só que o pai e a mãe falam assim, só que é o seguinte, antes dele vir para a minha família, eu quero que vocês ensinem ele a se portar numa família, ensinem ele a conviver com o irmão, ensinem ele a comer direitinho, falar direitinho, frequentar a escola, ensina ele tudo. E depois disso, eu vou querer ele para mim. É assim que funciona? Você sabe que não é. O pai e a mãe, os futuros pais, eles vão lá e falam assim, eu quero esse menino para mim. Ah, como é que faz? Ah, tem um processo de adoção aqui, então nós já vamos dar entrada. Olha, mas ele é respondão, ele é mal criado, ele é desobediente, ele é chato. Ele fala, não tem problema, eu quero ele assim. E aí esse menino, ele é adotado. E aí ele entra num outro contexto, numa outra família, num outro projeto. E ali, passa um mês, ele melhora um pouquinho, 6 meses melhora mais. 1 ano depois, talvez esse menino seja irreconhecível. Nossa, mas ele só falava palavrão, ele só mentia, ele só xingava, ele brigava com todo mundo. E agora ele é educado, agora ele respeita, agora ele obedece, agora ele é um excelente aluno. Por quê? Porque primeiro tirou ele daquele contexto, trouxe ele para um outro contexto e ensinou, batizou, entendeu? Adotou, trouxe ele daquele jeito e ensinou o quê? E ensinou ele a viver como família. E o ensinou a viver num outro projeto. É isso, meu irmão, pelo amor de Deus, que Deus tem para a tua vida. Pastor que está acostumado a dar curso. Bem, eu preciso parar agora, preciso do intervalo. Daqui 1 minuto eu volto. Eu não estou aqui para te confrontar, não. Eu estou aqui para você viver livre e colocar outros em liberdade. Amém? Daqui 2 minutos nós estamos de volta.